Fala, meus queridos alunos, aqui é o professor André Luiz, professor de filosofia, e nós vamos acompanhar um assunto chamado filosofia helenística, um assunto fundamental para quem vai prestar os vestibulares e fazer, claro, todas as provas que são possíveis para alcançar seu objetivo, que é ser aprovado em qualquer universidade. Show de bola, tamo junto, vamos nessa. Bom, meus queridos alunos, nós estamos aqui com um conteúdo valoroso para a filosofia, que é a filosofia helenística, o período helenístico. O período helenístico, necessariamente, ele é marcado pelo nosso grande Alexandre. Tá? Vocês sabem muito bem que Alexandre é um conteúdo de história, na verdade. Alexandre foi dono de um império e ele chega a invadir a Hélade, que vocês chamam de Grécia. Mas a Hélade é melhor tratar por este nome, que é o nome verdadeiro. Atenas é uma das cidades da Hélade, portanto. Tá? Então, necessariamente, nós vemos aqui o nosso querido Alexandre como fundamentador deste período helenístico, porque é ele que vai expandir toda esta cultura, chamada cultura ateniense, ou a cultura grega, que todo mundo sabe que Atenas se destaca pela cultura, e aí pelo todo mundo chamado também Oriente, portanto. Tá certo? Necessariamente, nós temos esse período helenístico, né, que ele traz coisas fundamentais, como, por exemplo, a própria Atenas perde a importância cultural. Ela cede esse espaço fundamental de hegemonia e predominância cultural para a cidade que nós vamos chamar de Alexandria. Vocês sabem que tem esse movimento. Inclusive, lá em Alexandria tem uma das 7 maravilhas do mundo, que era a biblioteca que os turcos tocaram fogo depois. Tá? Bom, neste período helenístico, nós temos aqui que destacar as 4 grandes escolas, certo? As escolas do período helenístico, nós temos aqui o cinismo, o ceticismo, epicurismo e estoicismo. Então, são 4 grandes escolas. Destas 4 grandes escolas, aí pega aí logo essa dica para ti, tu vai ter que te preocupar com 2 específicas, que são epicurismo e estoicismo, correto? Beleza? Show de bola? Então, ó, elas buscavam basicamente o quê? Um conhecimento que vai alicerçar a felicidade e o bem-estar, principalmente agora do indivíduo. Uma diferença básica, cuidado com isso nos vestibulares, principalmente no Enem, uma diferença básica aqui é que, na verdade, lá no mundo grego antigo, a formação ética cuidava da polis, era feita para a coletividade. Agora, não, no período helenístico é feito para o indivíduo, a felicidade do indivíduo, necessariamente. Tá? O epicurismo é a primeira. O nosso querido epicurismo ele é desenvolvido com bases na filosofia do grande pensador Epicuro, certo? Epicuro é o nosso grande criador aí desta escola, que funcionava num jardim de sua casa, e o epicurismo traz, né, grandes heranças aí do atomismo democritiano. Então você pode perceber, por exemplo, dá para a gente entender que a partir do atomismo de Demócrito nós temos a fundamentação da liberdade e, claro, a finalidade como felicidade e a busca pelo prazer. Agora, temos de ter muito cuidado, porque este prazer ele é moderado. Olha, cuidado com isso, tá? No Enem principalmente. Nos vestibulares em geral, mas o Enem ele gosta muito desta parte. O prazer no epicurismo ele é moderado pela razão, certo? E aí esta felicidade, através deste prazer moderado, nós podemos perceber muito bem que nós vamos destacar 2 elementos, que seriam a aponia e a ataraxia, que é a ausência de dor e a ausência de perturbações no espírito. Isso nos traria felicidade. O epicurismo é uma doutrina muito conhecida por todos os filósofos da modernidade e do mundo contemporâneo. Um grande filósofo, aí até em homenagem a esta minha camisa vermelha, é Marx, por exemplo. A tese de doutorado de Marx é Epicuro. Tá? Daí a importância da lógica do epicurismo para o próprio socialismo, por assim dizer. Tá? Então, admirado demais, o próprio Epicuro nos traz uma compreensão de filosofia em que nós temos a felicidade, nós temos a busca do prazer e nós temos também, necessariamente, a moderação deste prazer através da racionalidade. Tá? Um elemento fundamental que o Epicuro também destaca muito é a amizade. Cuidado com isso, tá? A filia, portanto. Quando a gente fala em filia, nós estamos falando em amizade. Essa amizade traria a possibilidade de você alcançar a aponia e a ataraxia, traria os caminhos para esta própria felicidade também, portanto, tá? Bom, o epicurismo tem uma coisa fundamental chamada tetrafármaco. Tetra, 4. As 4 leis
da felicidade do indivíduo. Tá? Você pode perceber que o medo ele é rechaçado, nós não devemos ter medo, esse medo principalmente dos deuses, porque ele nada pode fazer contra nós. Nós também não devemos ter pavor à morte. A morte é um absurdo, a morte não existe necessariamente. 3, o prazer ele deve ser buscado, ele é possível de ser alcançado, certo? E o mal dura, mas dura pouco e é facilmente vencido pelo bem. Então, as 4 leis da felicidade no epicurismo, tá certo? Bom, passando do epicurismo, nós temos aquela escola que é uma das mais importantes para o período helenístico e para o pós-vir do período helenístico, que seria a Idade Média. Certo? O estoicismo, e aí tu vai tomar cuidado, ter muito carinho. Essa observação aqui ela é importante sobre os padrões estoicos, porque o estoicismo ele tem 2 coisas fundamentais. Primeiro, o estoicismo é um dos fundamentadores do próprio cristianismo. O estoicismo é ele que vai trazer questões aliadas ao cristianismo. É do estoicismo que o cristianismo vai beber em várias fontes. Então, nós temos o conhecimento estoico, nós temos o estoicismo estabelecido ali a partir de critérios que vão deflagrar, que vão servir de base para o próprio cristianismo, correto? E tem um segundo fator importante, que às vezes até eu fico preocupado com os meus alunos, eu sempre chamo a atenção deles a isso. O estoicismo é a filosofia romana, meus amores. Então, quando, por exemplo, numa questão, quando num livro, quando até na universidade, eu estou dando aula na universidade, o pessoal fica perguntando isso, qual é a filosofia romana? A filosofia romana é o estoicismo. O estoicismo ele surge em Atenas, ele surge na Hélade, mas ele vai ser carregado até o mundo romano. Então nós temos grandes expressões do estoicismo, nós vamos já ver alguns, mas aí coloque logo para você aí, anote logo, tenha logo essa consciência ou então beba nesta fonte. O estoicismo é a filosofia romana, porque quando você estuda filosofia, você geralmente vê na Grécia os pré-socráticos, a filosofia antiga socrática, a filosofia sistemática aristotélica, mas aí quando sai da filosofia helenística, você vai direto para a Idade Média. Aí diz assim, poxa, se em história eu estudo Grécia e Roma, por que em filosofia eu não estudo Grécia e Roma? Então já fica aqui para ti essa dica. A filosofia romana é o estoicismo grego, portanto, correto? Vamos consertar, tirar essa lacuna que até os livros, né? Os livros não ajudam muito. Os nossos livros do ensino médio, eles não dão a mão para a galera que está lá na universidade e vocês chegam com essas perguntas lá também para a gente. Então, o estoicismo, ele tem origem, né, de um persa que resolve pegar toda a sua riqueza e aí transladar o Mediterrâneo e ir com seus navios, curiosamente alguns naufragam, e ele é quase reduzido à miséria, que é o nosso amigo Zenão. Tá? Zenão ele vai até Atenas, ele vai mudar para Atenas, e lá ele vai perder parte da sua riqueza na viagem, né, com esses naufrágios. O naufrágio ele é muito comentado historicamente, é um naufrágio que tira parte da sua riqueza. Esse naufrágio vai delegá-lo quase à condição de pobreza dentro do processo, mas ele consegue ainda algumas posses e ali ele aluga uma parte, ele aluga um pedaço da ágora, e aqui é importante que você saiba disso. Geralmente em história você aprende que a ágora é o local onde tem o discurso, onde tem a reunião da democracia, mas não esqueça você que na ágora também ali servia de mercado, na ágora também servia de discurso poético, de encontro das artes também, e lá na ágora se fazia até oferenda aos deuses, para você ter uma ideia. Então a ágora era um local em que tinha muita serventia. Com a invasão de Alexandre, ela perdeu a utilidade da democracia, do espaço da política, do exercício da politeia, e ela passa agora a se valer apenas desses outros elementos. E aí Zenão chega a alugar uma parte da ágora eles chamam de pórtico. Este pórtico que é alugado por Zenão, ali vai funcionar a escola chamada estoicismo. A palavra pórtico em grego é estoa. Então, se funciona na estoa, vira os estoicos. Daí o estoicismo é fundado por Zenão em Atenas, a escola estoica, certo? Olha só. A estoa grega serve como grande fundamento para desenvolver os conhecimentos do estoicismo, que são baseados em premissas bem interessantes, como, por exemplo, a sabedoria como valor máximo. A sabedoria é um elemento fundamental para os estoicos. Nós temos, por exemplo, a vida na cidade, onde ela já não é tão possível, mas ela precisa ser executada
certo? Da maneira mais racional possível e da maneira mais abnegada possível. E essa abnegação, essa rejeição vai se direcionar a quê, André? Vai se relacionar às paixões, aos prazeres. E aqui nasce uma diferença muito grande entre estoicismo e epicurismo. No epicurismo nós temos o prazer moderado, no estoicismo nós temos a renúncia aos prazeres. Então tome cuidado, tome muito cuidado com isso. Olha uma outra diferença muito grande. No estoicismo, dizer não, tá? Nós temos o destino, nós temos o determinismo, nós temos vamos lá para a idade, a predestinação, que está lá em Agostinho, por exemplo. No estoicismo, nós temos a defesa daquilo que nós temos de aceitar o que o destino nos impõe. Tá? E aí vai uma dica para ti até em literatura. Uma dica muito interessante em literatura necessariamente. É positiva essa dica. Ela é muito positiva. Quando eles usam, por exemplo, o que nós chamamos de a tragédia de Édipo Rei, ela é uma tragédia estoica, tá? Porque Édipo, tentando fugir ao seu destino de matar o pai e casar com a mãe, acaba encontrando com ele no meio do caminho, no meio da sua história. Então, olha só, o epicurismo defende a liberdade, o estoicismo defende o determinismo. O epicurismo, ele traz a moderação dos prazeres, o estoicismo traz o quê? A abnegação, a regulação e a renúncia desses prazeres. Olha que coisa importante e fundamental no estoicismo. A partir do mapa conceitual do estoicismo, você pode perceber que existe toda uma dinâmica baseada, claro, nos elementos virtuosos, no bem, na relação do bem com essa virtude, com essa renúncia dos prazeres, na relação que nós temos entre o logos, esse logos ele vai ser aplicado dentro do que a gente considera como aquela aceitação do que o destino vai nos impor para a compreensão do destino. É esse logos, essa racionalidade que vai permitir a compreensão desse destino, portanto. Tá? Nós temos aqui, então, instaurado o estoicismo como esta aceitação do destino, essa teoria do determinismo e esta renúncia aos prazeres. Então, tomemos muito cuidado com essas noções de estoicismo e epicurismo. As diferenças básicas, nós sempre tentamos e vamos tentar delinear essas diferenças a partir daquilo que é conceituado e que é considerado como tema teórico ou até mesmo como elementos que são fundadores das duas escolas. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, aqui o que nós temos no epicurismo, nós vamos perceber que o epicurismo é uma doutrina que vem, claro, alicerçada ao mundo pré-socrático, ao atomismo democritiano, ao respeito a essa possibilidade do movimento entre o atomismo, entre os átomos e o deslocamento. Então, a liberdade é fundamentada. Sempre que nós temos o epicurismo, nós temos ele sendo trazido à luz dos pré-socráticos. Sempre que nós temos, se nós pegarmos o estoicismo, nós vamos perceber que ele vai ser trazido a respeito da religião cristã, certo? Principalmente do primeiro momento, que é a patrística, certo? Então, o estoicismo ele vai estar alicerçado a esta patrística inicialmente e necessariamente posteriormente à escolástica, correto? Então, o estoicismo e o epicurismo são duas grandes doutrinas que vão liderar esse primeiro momento dentro dessa expansão da Hélade ou da nova filosofia que vai migrar da Hélade e vai se concentrar necessariamente lá no reino de Alexandria, que já é lá no Oriente, onde depois será Constantinopla, portanto, no mundo romano, e hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, por exemplo. Tá? Então, nós temos aqui duas grandes doutrinas que lideram as questões relacionadas ao Enem, principalmente o estoicismo por sua vinculação ao que nós teríamos ali como a filosofia medieval. Tá? É desse estoicismo que o mundo, o Império Romano principalmente, claro, lá sua figura de Otávio Augusto, primeiro imperador, onde se desenrola o nascimento, a morte e a ressurreição do próprio Jesus Cristo, que vai estar ancorado, vai estar alicerçado a essa produção do conhecimento. Lembrando vocês que geralmente o estoicismo ele aparece muito dentro das questões sobre a Idade Média, sobre a filosofia medieval e sobre a patrística. O epicurismo geralmente ele é trazido unitariamente, singularmente. Tá? De todas as questões que nós temos delineadas, por exemplo, em vestibulares, é muito mais comum você pegar o epicurismo. Porque o epicurismo dentro do mundo filosófico faz muito mais sucesso. As máximas do epicurismo são muito mais interessantes, são muito mais belas, até porque primam por uma liberdade. Portanto, você vai ver a referência de Epicuro em vários filósofos, tanto da Idade Moderna como da Idade Contemporânea. Certo? Então, há um vínculo dessa filosofia epicurista. Você pode pegar, por exemplo, dentro da literatura, até mesmo ali
colado ao romantismo, ao realismo. O Epicuro ele é utilizado em muitas questões que estão auxiliando tanto a literatura como a própria filosofia. Então, tome cuidado até na prova de linguagens e códigos, porque isso é muito utilizado. Já a linguagem medieval, tá? A linguagem que vai alicerçar a igreja cristã no primeiro século, principalmente no seu período que a gente considera como período apostólico e depois apologético, nem tanto o controverso, mas o período apologético, o estoicismo ele é muito resgatado. As doutrinas estoicas, como supressão da paixão, tá? Como arrefecimento desses prazeres e, principalmente, observar o que está escrito no nosso destino e respeitar o destino na busca da compreensão dele, correto? Então, necessariamente, nós temos as duas grandes primeiras doutrinas do período helenístico, portanto.